me dá muito poder, eu não gosto de liderança. É perigoso. Dá muito poder. Confesso que eu estava com saudade de vocês. Amém. Não sei se alguém ainda lembrava de mim, né? Mas eu estava com saudade de vocês. Está comigo o Paulinho. Se alguém não cumprimentou ele, o Paulinho. A gente não costuma trabalhar com gente muito grande para a gente não se sentir humilhado. Então, tem alguém nos assistindo ao vivo? Ah, tá, que legal. Muito bom. Muito legal. Saudade, vocês têm que vir para cá também. Que bom que podemos reunir. O Paulinho está morando lá na chácara, é agora um membro lá da família Embaixadores, ele está com a família lá também, ele tem uma filha casada que mora em Santa Catarina e a outra filha tem 14 anos, né? 15. E está morando aqui em Paulínia, já está estudando aqui em Paulínia. E eles estão nos ajudando. O Paulinho já trabalhou lá com a gente, com os índios Nambiquara, os índios Parecis, já esteve envolvido também com índios lá na Santa Catarina. Então, é um obreiro aí da Seara, que é grande, e os cearenses são poucos, né? Mas é uma alegria poder estar aqui. Eu também queria já comunicar e pedir que vocês estejam orando. Eu vou estar fora, vou estar no Peru 10 dias agora, a partir do dia 9 de novembro. Eu vou para Lima, depois tomo um voo e vou para... Antigamente, eu ia de ônibus, passava a 4.800 metros de altitude de ônibus ou de carro. Algumas pessoas passavam mal, né, por causa da altitude. Agora já tem um aeroporto na região lá, então eu pego outro voo de Lima para Huancayo, para a região central, e de lá desço a cordilheira para o outro lado, para a Amazônia peruana. É uma viagem, se alguém quiser uma aventura, está convidado a ter uma experiência, né? Eu vou visitar os Quechuas e também os Axanincas, que é um povo que vive desde a Amazônia peruana até o Acre, no Brasil. Lá no Brasil, na fronteira com o Brasil, eles falam português e Axaninca, e lá eles falam espanhol e Axaninca. Então, claro, tem alguns que às vezes não falam e a gente precisa de intérprete do espanhol para a língua deles, mas a maioria falam no espanhol. Então, aí fica mais fácil para a gente ministrar em espanhol. Mas é uma boa aventura. A primeira vez que eu fui nesse lugar, eu fui de 8 horas de ônibus, 6 horas de van e 4 horas de Hilux por dentro do mato. Uma caminhonete para chegar. Agora melhorou um pouco as estradas, está um pouco mais aberto, né? Mas era muito legal ir, muito bom, porque eles têm uma sede tremenda de Deus. E até a última vez, antes da pandemia, eu fui lá. E tivemos uma reunião com uma liderança, era a maioria pastores e obreiros. E eu levei um senhor que veio, ele é da Indonésia, mas ele mora nos Estados Unidos, e ele foi comigo. E aí íamos estar reunidos o dia, e almoçar junto, e passar aquele dia com aquele pessoal, dormir lá na região. E aí chegamos bem cedo, já chegamos para o café da manhã. Viajamos à noite, chegamos de manhãzinha, e aí eles nos receberam com um café da manhã, assim, bem da roça mesmo, mandioca frita, carne de porco, cacau, mamão, banana, uma variedade incrível, né, de café da manhã. Aí, só que esse café da manhã já foi lá por umas 9 horas, né? Então, eu não sabia que o almoço ia sair só lá pelas 2 da tarde, né? E aí fomos para a reunião. Na reunião, como eu já era conhecido, e quem ia dar a principal palavra era o camarada que estava comigo da Indonésia. Então, passaram para o pastor Domitílio, que era o anfitrião, e ele deu uma palavra, e daí passaram para o Odenir dar uma palavra, assim, nos 20 minutos, só uma saudação, né, nos 20 minutos.
E eu falei. Quando eu falei, passaram para o irmão da Indonésia. E aí, ele pregou uns 40 minutos, ou 50, né? Quando ele terminou, o pessoal falou, nós queremos continuar ouvindo o Odenir, porque o almoço vai demorar. E aí, então é comigo. O pessoal tem vontade, eles não cansam de ouvir. Eles têm sede mesmo. E então, eu estou indo para esse lugar lá agora de novo, né? E esses dias, agora, há pouco tempo, eu fui nos Índios Nambiquara, que eu fiquei um tempo sem ir por causa da pandemia também, porque eles lá eles não estavam permitindo entrar. E eu estava com uma preocupação no meu coração, para batizar um cacique Américo, que é um cacique que ele teve uma experiência com Jesus e não tinha sido batizado. E eu soube que ele estava meio doente. Eu soube que ele estava meio doente e eu fui para lá. A minha preocupação, eu falei para os missionários que estão lá, os professores que trabalham na aldeia, falei, precisamos batizar o Américo. Temos que conversar com ele sobre o batismo, se ele fala muito pouco português, né? Mas aí eu cheguei lá e, por incrível que pareça, estava frio no Mato Grosso. Lá a gente está sempre bufando de calor, né? E estava frio. Falei, e ele estava meio doente. E como que nós vamos batizar um índio? Tem mais de 80 anos, com frio, água gelada, e vai que dá uma pneumonia nesse homem, ele já vai para o céu, mas o povo não vai entender. Aí eu trouxe dois, porque como aqui nosso jantar vai ser às 5 da manhã. Ah, tá bom, ótimo. Então tá tranquilo. Essa é água benta, né? Ah, então. Aí, cheguei lá, fui na aldeia, visitamos à tarde, estava frio, nublado, fechado. Falei com ele sobre o batismo. Falei, você entende, Américo? Ele, entendo, eu já vi, eu vi o pastor Gustavo batizar índio Pareci. Eu quero. Só que com esse frio eu não aguento. Ele falou, ele estava bem fraquinho. Aí falei, tá bom, amanhã então, meio-dia, na hora que o sol estiver trincando. No outro dia amanheceu o pior do tempo. E agora sim, agora vamos ter que orar por calor nessa terra que eu nunca pensei que ia fazer. Até liguei pro meu filho no Espírito Santo e falei, ora por calor aqui, para vir um sol aí. Ficando, eu já estava pensando, vamos ter que jogar por uns 3 dias para frente, né? Ficamos, quando foi 10 horas, o sol veio rachando mamona. Aí, vamos para a aldeia, chegamos lá, ele tinha ido conversar com a filha mais velha, e a filha falou, eu também quero batizar. E aí batizamos uma das esposas, ele só tem 3, né? Batizamos uma das esposas e a filha mais velha. E agora, depois de não sei quanto tempo que eu batizei ele, liguei lá, esse dia me ligaram, falaram, olha, o Américo saiu da garupa da moto, 30 quilômetros céu dentro na garupa da moto. Se foi o banho frio, se foi o batismo, mas eu sei que Deus está fazendo a obra. Isso é maravilhoso. E o Américo, só para você ter uma ideia quem é ele, eu contei esse dia na reunião, lá na reunião de pastores, o Américo, ele era um homem, ele era um cacique muito valente, muito forte, e teve muitos conflitos com os índios, dos índios com garimpeiros, com madeireiros, e um dia um missionário que estava lá, estava na cidade, e teve um sonho, que o Américo pedia ajuda, pedia socorro. Ele pegou a moto, não sei o que, e foi para a aldeia. Chegou lá, o Américo estava amarrado. Os madeireiros, garimpeiros, não sei, tinham espancado ele e deixado ele amarrado. Os outros índios não estavam na aldeia. E aí socorreu ele, levou para o hospital. Então, eles tiveram muitos conflitos lá. E um dia ele estava dando o testemunho dele, né? Ele fala mal português. Ele falou, Américo antes, mal. Matar madeireiro, matar garimpeiro. Agora Jesus no coração, agora Américo pega madeireiro, garimpeiro, bate, manda, vai embora. Já não matava, só batia. Esse é o Américo. Se você quiser conhecer ele uma hora, ele não usa roupa, né? E ele é alto, forte, agora ele estava mais magrinho. E não precisou nem roupa de batismo, batizou com a roupa que ele nasceu, tranquilo. E essa é um pouco dessa história do Américo. Tem muitas histórias dele interessantes. Mas eu quero compartilhar uma palavra
que é o salmo mais conhecido, talvez o mais lido. Você acha qual o salmo que é? 23. O Salmo 23. Durante a pandemia, nesse tempo da pandemia, eu me deparei assim mais especificamente com esse salmo. E vamos ler esse salmo, o Salmo 23. Como ele já pôs água aqui para mim, não tem problema, né? A gente tem tempo, né? A pizza é só depois das 9, né? Vamos ler esse salmo aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu só queria ler um versículo também no Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Como imagina em sua alma, assim ele é. Queridos, esse salmo, eu me encantei com esse salmo, cada dia me encanta mais. Porque esse salmo, ele é, talvez, o Salmo 23 seja uma fórmula pela qual nós podemos modelar os nossos pensamentos. Modelar os nossos pensamentos. O Salmo 23 é isso, né? Quando nós enchemos a nossa mente com as verdades que estão aqui nesse salmo, com essa riqueza de pensamentos que o Davi deixou aqui, com essas verdades, nós adquirimos uma nova maneira de pensar. Adquirimos um novo modo de pensar quando nós realmente enchemos a nossa mente, enchemos o nosso coração, colocamos esse salmo aqui, ó. O poder desse salmo, sabe onde que está o poder dele? Em meditar em cada pensamento que ele tem. Eu sei que tem muita gente que lê, sabe, decora esse salmo, pode recitar muitas vezes, mas talvez não tenha parado para pensar profundamente nos pensamentos que está aqui nesse salmo. Esse salmo aqui, ele representa uma visão positiva da vida. Ele representa a esperança e representa a fé. Quando Davi vai declarando isso, Davi era um pastor de ovelha, por isso ele falou isso aqui. Ele foi primeiro pastor de ovelha, aprendeu na sua infância, na sua adolescência, a cuidar de ovelha, e então ele sabia qual era o relacionamento do pastor de ovelha com a ovelha, e daí ele transferiu isso para o relacionamento dele com Deus. Deus como pastor dele, e Deus como nosso pastor, né? Então, mas eu quero começar, antes de eu comentar sobre o Salmo, eu quero começar com uma história que vocês já conhecem. Talvez até eu já falei isso aqui. Depois da Segunda Guerra, teve muitos orfanatos na Europa. Eu conheci um lugar na Suíça que virou uma missão depois, porque acabaram os órfãos, depois que passaram os anos, não tinha mais órfãos, a Suíça é um país rico, e virou uma base de uma missão. Era um orfanato depois da Segunda Guerra Mundial. E um psicólogo, junto com alguém que cuidava de um orfanato, um dia fez uma experiência. Ele viu que algumas crianças não entravam em sono profundo. Quando você não dorme em sono profundo, você não descansa, seu corpo não descansa. Eu não sei se alguém conhece isso, né?
Eu não sei porque eu deito na cama e me apago rapidinho. Até depois do almoço eu tenho o hábito de dormir, né, 1 horinha. E às vezes não dá tempo nem de eu ver o comercial. Eu ligo uma televisão baixinha assim, durmo, me apago, acordo 1 hora depois. Faz muito bem, né? Porque repõe as energias. Eu trabalho com qualquer coisa. Agora estamos trabalhando em pedreira, aumentando uma casa lá para o Paulinho. Trabalho de qualquer coisa. E então, eles perceberam que várias crianças não dormiam por um sono profundo. Elas rolavam, elas caíam da cama, alguns gritavam, tinham pesadelos. Então, eles tiveram a ideia de fazer uma experiência. Depois que a criança já estava pronta para dormir, já escovou os dentes, já estava tudo ok, e lá na cama, pegar um pedaço de um pão francês grande, de uma bengala daquelas grandes, e levar um pedaço para cada uma daquelas crianças que tinham mais dificuldade de dormir. E dar aquele pedaço de pão e falar para ela, não é para comer hoje. Se você quiser comer alguma coisa hoje, nós vamos te dar. Esse aqui é para você comer amanhã. E aquelas crianças que tinham muita dificuldade de dormir um sono profundo, começaram a dormir profundamente, segurando o pedaço de pão. Isso nos traz uma lição profunda. Muitos de nós não dormimos porque precisamos segurar alguma coisa. Precisamos estar seguros que na nossa conta tem algum dinheiro, nós não vamos perder o trabalho a semana que vem, nós não vamos falhar com o aluguel, ou o nosso salário vai... Então, muitos não conseguem descansar. Por que aquelas crianças eram assim? Elas não tinham pai nem mãe. Mas no nosso caso, não é isso. Nós temos pai. Jesus é o nosso pastor. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas nós temos muita dificuldade. Então, eu quis começar com essa história porque isso revela muitas vezes como nós somos ansiosos e como nós não conseguimos descansar e como nós não colocamos um salmo como esse em prática na nossa vida. Na prática do dia a dia, nós não colocamos. Então, essas crianças, claro, Davi estava falando desse sentimento de segurança no coração da ovelha. Isso que Davi estava falando. Que a ovelha tinha uma segurança no pastor. Tinha total segurança. O Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. A ovelha, instintivamente, sabe que o pastor tem reservas para o dia seguinte. Instintivamente, a ovelha entra no aprisco, dorme tranquila, descansa, não fica querendo pular a cerca do aprisco para comer, porque pode ser que não vai ter comida amanhã. Não, a ovelha instintivamente ela sabe que o pastor tem reserva para o dia seguinte, então ela deita e dorme tranquila. Igualzinho nós, né? Deita tranquila, descansa, porque confia no pastor que vai levar ela amanhã de manhã. Esse salmo, ele é bom, sabe por quê? Ele não começa com nenhuma petição. Ele não pede nada. Isso aqui é só declaração. Pura declaração. Uma declaração simples, de fato. Assim, o Senhor é o meu pastor e não vai me faltar nada. Essa é a declaração, né? Ele sabe do que nós vamos precisar, queridos. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe muito mais que você. Ele sabe muito mais que se você fizer os cálculos. Você não sabe, porque você não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer com o nosso país. Países estão quebrando por aí. Nós não sabemos o que pode acontecer. Não adianta a gente confiar em coisas, em dinheiro, em armas, em cavalos, em coisas. Não adianta confiar em bancos. Não adianta confiar em nada. Nós precisamos confiar no nosso pastor. Ele tem. Ele sabe. Eu gosto desse salmo porque se a gente olhar para esse salmo aqui, veja só. Antes que os homens sentissem frio, sabe como que Deus é? Como Deus é? Antes que os homens sentissem frio, o que Deus fez? Deus já estocou no subsolo. Deus já deixou petróleo, carvão, gás. É só o homem furar e tirar petróleo, gás, todas essas coisas.
carvão para que o homem se aquecesse. Se você não sabe, não há tantos anos atrás, na Primeira Guerra Mundial, muita gente morria de frio na Europa, na Rússia. Eu conheci um casal que vieram para Curitiba. Os pais deles contaram dos avós que tinham vários filhos. Falou que muitas vezes a mãe, eles não tinham como se aquecer. Não tinha pobreza, não tinha como se aquecer. Então a casa era muito gelada. Imagina 30 graus abaixo de zero. Aí se a criança destapava à noite, eles chegavam na cama e a criança estava morta. Porque foi congelando, o frio mata silenciosamente. E estava morta. Né? Mas olha, veja só a graça de Deus. Veja o cuidado de Deus. Antes de que o homem sentisse frio, Deus já preparou tudo. Estava lá, fura, tem gás, tem petróleo, tem tanta coisa. Isso é muito interessante, o homem pode se aquecer. Deus pôs a vida na semente, querido. E a gente joga a semente na terra e ela nasce. Quando tiver milho, eu plantei milho esses dias, já está nascido. Aí vou convidar vocês para ir lá, viu? Comer uma pamonha aqui, eu vou fazer para vocês. Não avisa muita gente, viu? Não avisa muita gente. O pessoal que está ao vivo não tá sabendo de nada. Que coisa linda, você joga uma semente na terra e você não faz nada. E ela nasce, cresce. E 1 grão de milho dá centenas de grãos. Dá 2, 3 espigas. Né? Então, Deus preparou tudo isso. Deus pôs a vida na semente. Deus tornou o solo fértil para nós, para produzir. Né? Queridos, vocês lembram lá que está escrito lá em Mateus 6:8? Vosso Pai sabe do que tendes, de qual é a vossa necessidade. Jesus falou, vocês não precisam se preocupar. Ele sabe o que vocês precisam. Mas, queridos, parece que a gente tem a cabeça dura, né? Ou como nós gostamos de carregar um fardo, né? Nós gostamos de carregar um peso de preocupação com amanhã, com pandemia, com isso, com aquilo, com as outras coisas. Queridos, descansa. Nós não podemos fazer nada por nós. Ele vai fazer tudo, né? A maior parte das nossas preocupações, sabe com o que é? Com o dia de amanhã. Com o nosso futuro, com a nossa velhice. Tem gente que já está preocupado com o Alzheimer, preocupado com o Parkinson, preocupado... Queridos, descansa. Preocupado com a aposentadoria pequenininha, né? Nós somos filhos de Deus e Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Filipenses 4,19 fala, meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir o quê? Algumas das suas necessidades, todas as nossas necessidades. Veja só, ele fala aqui nesse salmo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você sabe que hora que saía um pastor de ovelhas? O Chicão deve saber. Que hora que saía um pastor de ovelha do seu aprisco para levar o rebanho? Tem ideia? Tem ideia? Alguém chuta? Que hora que ele saía com o seu rebanho do aprisco? 4, 5 da manhã. 4, 5 da manhã. Porque em volta do aprisco não tinha pasto. Todo mundo, todo rebanho, eles tinham apriscos comunitários. Todo rebanho comia um pouco por ali. Então, tinha que ir longe para ter bom pasto. Né? Então, o pastor saía cedo, 4, 5 da manhã, levando as suas ovelhinhas, né? Para comer. Ia comendo, até que chegava uma hora, a ovelha precisa ruminar. Antes de tomar água, ela precisa ruminar. Então, o que ele fazia? Faz as ovelhas pararem. Aí elas deitam, vai ruminar. Vocês lembram do Salmo 46:10? O que está escrito lá? Quem se lembra? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, Davi fazia suas ovelhinhas aquietar, todo mundo, remoer. Depois ele levava elas para a água. Depois ia tomar água. Então, queridos, nós só temos uma boa visão do que Deus quer de nós, do caminho que Ele nos está levando,
quando nós aquietamos e esperamos nele, confiamos nele, esperamos nele, dependendo dele também. Isso nós precisamos cada dia. Então, Deus, muitas vezes precisa fazer a gente parar. Fazer a gente parar. Agora, na pandemia, muitos pararam, mas o interior não parou. As pessoas continuaram ansiosas dentro de casa. Não conseguiram parar. Sabe, Chicão? Relaxar e dizer, Deus, agora eu quero aproveitar essa pandemia para te ouvir, para entender a tua palavra. Não, ficaram ansiosos. Não pararam. Pararam porque não podia viajar, não podia tomar, né? Alguns pararam porque tinham medo de pegar a Covid, outros, né, pararam porque não tinha nem onde ir, não podia nem visitar ninguém, porque ninguém estava recebendo visita. Mas o interior da pessoa não parou. Nós precisamos parar interiormente. Aquietai e saber que eu sou Deus. Lembra da história do Moisés, né? Moisés conduzindo o povo, o Mar Vermelho na frente e atrás, Faraó. E a palavra de Deus era aquietai-vos. Fiquem tranquilos. Esperem o livramento de Deus. Não adianta desesperar, queridos. Deus está no governo das coisas. E quando nós damos o governo da nossa vida para Ele governar, Ele vai nos conduzir. Né? Então, a ovelha tem que parar, né? Nós precisamos parar, né? Nós precisamos... diz aqui, leva-me para junto das águas de descanso. Você sabia que ovelha tem medo de águas turbulentas? Ovelha não se aproxima de rios com cachoeiras, de águas turbulentas. Por quê? Ela tem uma capa muito pesada de lã. Se ela cair na água, ela não sai mais. Toda aquela lã encharcada é um peso absurdo. Então, ela vai afundar, vai morrer. Fatalmente, ela vai morrer. Então, a ovelha, por instinto, tem medo de águas turbulentas. O que o pastor faz? O pastor de ovelha. Se for uma água corrente de cachoeira, ele cerca com pedras, ele faz um lugar de águas tranquilas para que a ovelha chegue ali e possa tomar sem temor. Ele não critica o medo da ovelha. O pastor de ovelha, ele não empurra a ovelha na água de cachoeira, ele não blasfema da ovelha, ele prepara um ambiente para a ovelha. Esse é o nosso pastor, querido. Assim é Jesus. Ele não burla dos seus sentimentos também. Quando você tem um medo, uma insegurança, ele trabalha com isso. Ele quer que você compreenda isso. Então, as ovelhas geralmente são medrosas. Tem medo de águas correntes, tem medo de outras coisas. Ovelha é tão bobo. O bichinho ovelha é tão bobo que na minha adolescência e juventude, nós criamos ovelhas na casa do meu pai. E um dia, um rebanhozinho de ovelha saiu do pasto, pegou uma selva, um mato, e foi subindo uma montanha, foi circulando aquela montanha, e foi parar lá em cima, não sabia voltar. Assim é a ovelha. Nós, para achar, tivemos que seguir o rastro por dentro, aí depois achamos já o rastro da onça, que também estava atrás delas, né? E até chegar lá em cima, elas estavam paradas na beira do abismo, não sabiam voltar. Ovelha é assim, é esse animal. Parece um pouco com a gente. Muitas vezes andamos sem direção, tontos, e não obedecemos aquilo que Deus tem nos falado, né? Então, ela tem medo disso, né? Mas o pastor, ele não zomba dentro dos temores. Ele guia elas em águas tranquilas. Prepara um lugar tranquilo para elas. Guia e prepara, né? E essa palavra aqui, tem um significado maravilhoso tudo isso, né? Deus conhece nossas limitações. Ele sabe que a gente é limitado. Ele não condena a gente pelas nossas fraquezas. Ele também não nos condena por nossas limitações e por aquilo que, às vezes, nós temos medo, às vezes, de fazer alguma coisa. Agora, Deus conhece a gente. E Ele não nos manda ir aonde nós vamos nos sentir inseguros,
onde nós não sentiríamos bem. Ele não exige de nós um trabalho que esteja fora do nosso alcance. Quando Deus nos chama para alguma coisa e nós temos fé para obedecer, Ele nos capacita para aquilo. Ele nos dá graça e Ele vai conosco, né? Vai conosco. Eu me lembro que um dia eu orei num país na África, era tanta sujeira que eu orei e falei, Deus, não me deixa ficar doente aqui nesse lugar. Depois eu acordei e falei, como se Deus, se eu ficar doente, Deus não vai cuidar de mim? Se eu ficar doente lá na África, ou aqui no Brasil, ou em qualquer lugar, Ele é Deus. Ele é Deus em qualquer lugar. Então eu não tenho que me preocupar com nada, com sujeira, com pandemia, com nenhuma coisa. Então, Ele não exige de nós também alguma coisa que a gente não possa fazer. Ele não permite que os nossos pés vacilem, diz o Salmo 121, né? Versículo 3 e 4. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Ele é um pastor que não dorme, né? Ele está sempre atento, vai sempre cuidar da gente, né? Tem um versículo que diz, refrigera minha alma, né? Queridos, depender de Deus e do seu toque. Deixa eu refrescar a memória de vocês. O pastor de ovelhas tinha 4 instrumentos. Quem pode recordar esses instrumentos comigo? O cajado. O que mais? A vara. Ele tinha mais 2. Hã? Não. Cajado, vara. Ele tinha... a maioria de nós só conhecemos esses 2. Eu vou explicar os outros 2. O terceiro, era um frasco de óleos cicatrizantes. Era um óleo que ele, quando chegava no aprisco, ele utilizava, ele revisava as ovelhas se tinha. Aquele óleo, ele era cicatrizante e rapidamente cicatrizava qualquer arranhão, qualquer espinho que fincou, tirava e cicatrizava. Então, ele revisava cada ovelha se tinha algum ferimento e passava aquele óleo. E tinha um quarto instrumento, que era um frasco de água que tinha uma refrigeração natural. Era um instrumento que refrigerava com o próprio vento, ainda que fosse calor, ele tinha uma refrigeração natural. E esse frasco de água, tanto era para ele beber, como era para dar para alguma ovelha que estivesse muito cansada antes de chegar no local da água. Então, ele enchia uma cumbuca, né, de água, daquela água fresca, para uma ovelha que estivesse muito necessitada e dava na boca dela para ela chegar no ambiente. Então, esses eram os instrumentos que esse pastor tinha. O cajado era para quê? O cajado, ele tinha 2 funções importantes. Ele tinha uma curva para tirar a ovelha que caísse numa vala, e tinha uma função também muito interessante, que era se uma ovelha nascesse muito debilitada, ele usava o cajado para sustentar a ovelhinha em pé para ela mamar. Para ele não pôr a mão e não deixar o cheiro dele, senão a mãe poderia rejeitar a ovelhinha por causa do cheiro dele. Isso também nos ensina alguma coisa. Nós precisamos não deixar o nosso cheiro na ovelha, mas o cheiro de Jesus. Amém. Né? Então, ele usava o cajado para isso, para sustentar e para trazer para perto, para tirar de uma vala. E a vara era para quê? Corrigir. Alinhar. Ajustar. A vara era um instrumento para defesa. E a vara, na verdade, era um tronco, era uma peça que ele usava para espancar algum animal que quisesse atacar uma ovelha. Então, todos os instrumentos que o pastor usava, não era nenhum para bater ou para corrigir a ovelha. Todos eram em benefício da ovelha. Que eu já vi muito pregador atravessar a Bíblia, viu? Atravessar o Salmo 23, né? E dizer que Deus usa o cajado era para bater, a vara... Sabe? Umas pessoas que não têm... A gente precisa, no mínimo, conhecer um pouquinho de geografia e de história para pregar o evangelho. Para não falar abobrinha, né? Hoje tem muitos instrumentos, se a pessoa não sabe, tem muito jeito de saber também, pela internet, tem muito jeito. Mas precisamos saber. Eu, porque criei ovelha também, né? Também criei ovelha, sei que o animal é assim. Então,
queridos, esses instrumentos. E quando ele fala aqui, esse versículo assim, refrigera minha alma. Olha, meu querido, às vezes nós, como uma ovelha, distancia do pastor. E sofre, e cansa, e é ferida, e é machucada. Depois ele vai atrás, né? Às vezes nós também somos assim. Nós nos ferimos. Ferimos um ao outro. Ou nós colocamos muito peso sobre nós. Sabe? Colocamos, às vezes. Nós mesmos colocamos peso demais sobre nossas vidas. Distanciamos de Deus. E estamos, às vezes, feridos, machucados, frustrados, amargurados, ressentidos, enfim. Estamos... Vocês já ouviram aquela expressão? Alguém falar assim, olha, eu estou só o bagaço. Já ouviu? Sim. Bagaço é quando a pessoa chupa a laranja e sobrou só o bagaço, o que você faz? Agora, queridos, muitas vezes nós também estamos só o bagaço. Agora, o que ele faz? Ele nos refrigera. Aquele óleo é para isso, para nos curar. Aquele cajado é para trazer a gente perto dele. É para nos animar, é para nos levantar. O Salmo 51 é um salmo de confissão de Davi. Davi estava falando, ele estava confessando, ele passou muitas... Davi, quando escreveu o Salmo 23, era um homem já idoso. Idoso para aquele tempo e para a vida que ele levou. Porque Davi morreu com quantos? Quem se lembra? 66 ou 67 anos. Morreu novo, né? Morreu muito novo, para a idade que as pessoas vivem hoje, né? E só que Davi foi um homem muito intenso nas lutas, nas guerras, nos sofrimentos. Só de perseguição por Saul, ele foi 12 anos perseguido por Saul, fugindo, deserto, dormindo de qualquer jeito. Então ele teve uma vida pesada, foi pesada. E o nosso físico acaba sofrendo aquilo que a gente viveu, mais tarde reflete. Provavelmente ele tenha desenvolvido, talvez, Parkinson, alguma coisa, algumas dificuldades, né? Que a gente nem sabe. Mas, o Davi, quando escreveu esse salmo aqui, ele tinha autoridade, porque ele andou com Deus, conhecia esse pastor. Eu gosto muito de uma história que um dia, e isso é muito bom, que um pastor, numa igreja, convidaram um rapaz que era poeta, convidaram para ler o Salmo 23. E chamaram um senhor de idade também, que já tinha a voz trêmula, assim, meio bem gaguejando, né? Para ler também o Salmo 23. Dois extremos, um poeta que ia ler o Salmo 23 de uma maneira encantadora, né? Então deram oportunidade para o rapaz ler o Salmo 23. E ele leu, assim, aquela coisa fantástica, que o povo pediu bis. Não aquele bizinho que a gente come. Aí chamaram aquele senhor de idade. E ele leu o Salmo 23 pausadamente, com uma voz trêmula. E quando ele terminou, ninguém tinha coragem de levantar a voz. Ficou um silêncio total. E o rapaz que leu falou, olha, gente, eu conheço o Salmo 23, só que ele conhece o pastor do Salmo 23. Essa é a diferença. Isso faz muita diferença. Conhecer esse pastor que está por trás, esse pastor que Davi falou dele. Então, queridos, muitas vezes nossa vida está um bagaço, mas ele nos refrigera e nos levanta. E aquele óleo que ele usa para nos ungir, né? Refrigera minha alma. Isso quer dizer, ele restaura a minha vida. Ele restaura a minha vida. Versículo... vamos lá no outro. Não vou falar de versículo aqui, mas diz lá, guia-me. Guia-me pelas veredas da justiça. Que coisa linda. Você algum dia já chegou numa encruzilhada, quando não tinha GPS, você não sabia para onde ir?
Provavelmente já. Eu andei muito a cavalo, a pé, de bicicleta, e às vezes eu não conhecia bem o lugar, não sabia. Chegava numa bifurcação, não sabia para onde ir. Aqui diz, guia-me. Guia. Até hoje, com o GPS, a gente ainda se perde. Então, chegou, quer dizer, muitas vezes nós chegamos num ponto da vida nossa, queridos, que a gente não sabe como continuar. É verdade ou não é? Não sei o que eu faço. Largo do emprego, vendo a casa, mudo de cidade. Não. Guia-me. Na vida, nós precisamos, querido, de direção. Nós precisamos... guia-me pelas veredas da justiça. Quer dizer, na verdade, às vezes nós precisamos de tomar direção, saber onde Deus vai nos levar, caminhos. Veredas da justiça são caminhos certos. Caminhos corretos que nós temos que andar. Isso é veredas de justiça. Veredas da justiça. Agora, uma outra coisa interessante. Ovelha não tem senso de direção. Igualzinho a gente. Ovelha não tem senso de direção. Um gato, um cachorro ou um cavalo volta para casa se ele ficar perdido. Ovelha não volta para casa. Não sabe voltar para casa. Precisamos da direção de Deus para voltar para Ele, né? Então, eu tive uma experiência que eu me perdi, eu e meu irmão mais velho, nós nos perdemos a cavalo. Ficamos 3 dias perdidos. No primeiro dia que nós nos perdemos, o cachorro que estava conosco correu atrás de uma ema ou de um bicho lá, não sei o quê, e ele, no mesmo dia, chegou em casa. E nós ficamos perdidos 3 dias. Sem água, sem comida. Mas, porque a gente não tem senso de direção. E só saímos porque o meu irmão mais velho, ele já tinha conhecido Jesus, e daí ele falou, eu tinha 13 ou 14 anos, e ele falou, foi na época que eu conheci Jesus. Ele falou, é bom você entregar a sua vida para Deus, né? E né? E daí, naquele dia que estava perdido, me veio na mente uma coisa. Falei, já era meio-dia, já estava virando. Eu falei, vamos andar para o pôr do sol. Sempre na direção do pôr do sol, no pôr do sol. Que nós vamos sair em algum lugar. E quando dormimos no meio do mato, tinha onça, tinha de tudo. No outro dia, nós demos as costas, então, para o nascer do sol e continuamos. Isso era o 3º dia, aí nós saímos. Então, Jesus é o sol da justiça, ele é a nossa direção, né? Ele nos guia. Então, assim como o sol pode nos guiar aqui em algumas coisas, né? Jesus é o sol que nos guia espiritualmente. Então, guia, né? Ele não nos empurra, não, queridos. Ele guia a gente. Não é aquele que empurra você. Então, assim como a ovelha não tem senso de direção, outra coisa, a ovelha enxerga pouquíssimo. A ovelha enxerga 10, 15 metros só. Ela não enxerga. Por isso anda tudo junto e berrando, para um ouvir o berro da outra. Elas não enxergam longe. E quando ela vê algum vulto, ela vai de curiosa. E chega lá uma onça, a onça pega ela. Né? Porque ela não tem senso não enxerga e não tem senso de direção. Né? Então, Jesus, ele vai adiante da gente. Guia-me, isso quer dizer, ele não vai atrás empurrando e dando cajadada, não. Ele vai na frente da gente, abrindo caminho para nós. Amém? Abrindo caminho e tirando, e com a sua vara, ele vai expulsando o inimigo para que a gente passe. Você vê? Esse é o nosso Deus. Então, ele vai adiante, subindo a mesma subida que nós estamos subindo. Então, olha, não reclame da vida, não. Jesus está junto com a gente. Amém. Não reclame, dê graças a Deus, né? Ele vai subindo a mesma subida, ele vai caminhando o mesmo caminho, passando, ele vai, a Bíblia fala lá em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas. O outro versículo interessante, podemos meditar nele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso aqui, queridos,
fala de todas as experiências sombrias, negativas, os problemas que nós já tivemos, difíceis, inclusive a morte. Inclusive a morte. Fala de todos os problemas, né? Todos os momentos sombrios da nossa vida, né? E a morte é um desses, a desilusão, quando nós perdemos alguém. Muita gente agora nessa pandemia perdeu parentes, amigos, vizinhos, né? Então, inclusive a morte, a solidão, né? As desilusões, todas as coisas, né? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, ele não nos abandona em nenhum momento. Está conosco nos momentos mais difíceis, no momento de solidão, de dor, de angústia. Então, só nós precisamos de uma coisa: encontrar um lugar a sós com ele. E eu quero dar uma recomendação para vocês. Procure meditar no Salmo 23. Eu tenho dado receita para algumas pessoas que são muito ansiosas, ler 5 vezes por dia o Salmo 23. Mas não é só pegar e ler, o Senhor é meu pastor e nada me... Não. Leia e medite em cada pensamento. Isso aqui tem curado pessoas de depressão, de muitos problemas. A palavra é poderosa, querido. Quando você aplica ela e você confia em Deus, confia nessa palavra. Busque um tempo, deixe o celular à parte, medite na Bíblia, longe do seu celular, que celular é bom, mas é também uma praga. Porque dá aquele toquinho lá e você fica curioso para saber o que é. Então, desliga, deixa longe de você, põe no silenciador e procure meditar na palavra, em cada texto. Leia com um tempinho. Se você não tem tempo, trabalha muito, sei lá, levanta de madrugada, você arruma um horário, né? Arruma um horário, porque quando a gente quer uma coisa boa, a gente faz horário, não faz? Ou nós vamos de férias para a Europa, a gente vai trabalhar mais, vai juntar dinheiro, vai economizar no filé mignon, na picanha, né? Então, se a gente quer algo precioso, que é isso aqui, nós temos que dar um jeito de arrumar um horáriozinho para nós. Então, precisamos de um lugar, ficar a sós com Deus, parar de lutar, que às vezes a gente luta, viu? É melhor a gente... É que nem afogado. Quando a pessoa está afogando, está morrendo afogada, ou está se afogando, ela é muito desesperada. Então, não vai logo salvar ela, não. Espera ela cansar um pouco. Ela estiver bem cansada, vai morrer agora, você vai e perde. Porque se você for, e você não for um cara habilidoso, ela te abraça e vocês dois morrem juntos. Eu já vi isso acontecer. Então, Deus às vezes fica esperando a gente dar uma... A gente está se batendo. E Deus está falando, bom, eu estou falando para o Denis esperar, mas ele não para, né? O que eu vou fazer? Então, a gente precisa parar, né? Parar de lutar, esquecer um pouco as circunstâncias adversas da vida, né? Os problemas todos, impedir a mente de se preocupar. Impedir a mente de se preocupar com o amanhã, com o ano seguinte, com o futuro, com se a pandemia vai acabar ou não vai, né? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sabe o que quer dizer isso aqui? Onde quer que a trilha da vida me leve, eu não vou ter nenhum medo. Amém? Amém. Sabe que eu tive o privilégio de ter um pai, apesar que meu pai, nossa família não era convertida, começou quando eu era adolescente que o evangelho chegou na nossa casa. Mas eu tive um pai muito corajoso. Isso me ajudou muito no meu relacionamento com Deus. Meu pai era muito corajoso e também meu pai era assim. Nós éramos pobres. Mas se eu soubesse que meu pai tinha dinheiro, eu estava tranquilo e eu tinha dinheiro. Isso também me ajudou muito a confiar em Deus. Porque hoje eu preciso muito confiar em Deus, porque eu faço muitas... Quer dizer, não é loucuras minhas, mas eu
eu faço muitas coisas que às vezes eu dependo de muito recurso. E Deus, mas eu confio, eu não faço coisas da minha cabeça, eu estou fazendo coisas que Deus está me guiando a fazer. E eu vou vendo Deus atrás, sabe? Suprindo. E às vezes, nas horas mais interessantes, assim, quando tudo acabou tudo, e eu preciso de $2.000, alguém me liga e fala, escuta, eu preciso ir aí conversar com você. Pode ser amanhã à tarde? Eu falei, pode. Daí a pessoa chegou lá na minha casa e falou, eu não vim para conversar, não. É que Deus mandou dar um dinheiro para você. E eu estava orando quando o telefone tocou. Estava orando e limpando a área da minha casa lá, lavando, e o telefone tocou e eu estava orando. Assim, Senhor, o senhor sabe que eu preciso de uns $2.000 nessa semana que está entrando aí. Daí o telefone tocou, eu parei, fechei a mangueira e fui lá atender, era a pessoa. Daí ela falou, então. Daí Deus mandou dar um dinheiro para você e eu vim aqui trazer. Tá bom. Não tem nem que agradecer porque foi Deus, né? Deus que mandou. Então tá, agradeço a Deus. Tá? Então, mas Deus cuida da gente. E nesse sentido me ajudou, porque o meu pai, eu me lembro que um dia eu ia fazer uma viagem. Eu estava morando na casa do meu pai. Eu era uma adolescente. E eu ia fazer aquela viagem por minha conta. Mas o meu pai não me deu o dinheiro até na hora que eu estava arrumando as malas assim para pegar. Daí ele me chamou, pegou um dinheiro e me deu. Aí eu aprendi isso. E hoje Deus faz assim comigo. Então eu não tenho nenhum problema de arrumar as malas sem dinheiro. Já fiz isso muitas vezes. Não, agora, antigamente eu não tinha cartão de crédito, agora já tem, agora é um perigo. Né? Porque o cartão de crédito faz você, né? Opa, tá barato. Tá barato ir para a China, vamos para a China. Antigamente eu não tinha cartão de crédito. E quando era solteiro, ficamos 1 ano na Europa, eu e o Pedro, viajando em 7 países, sem cartão de crédito e sem dinheiro. Em todo lugar que chegava, alguém encostava na gente. Isso, olha, isso aconteceu em Paris, aconteceu na Holanda, aconteceu na França, aconteceu em Portugal. A pessoa chegava assim, olha, Deus mandou dar um dinheiro para você, você aceita? Eu aceito. Era exatamente o que precisava para aquele momento. Seja para passagem, seja para... Então, queridos, Deus cuida da gente. Mas Ele cuida não é só de um missionário que está andando, não. Ele cuida. Eu me lembro que nós uma vez vendemos a nossa propriedade, meu pai resolveu mudar, vendeu, e vendeu num lugar que era barato para comprar num lugar que era muito mais caro, vendeu o gado, vendeu tudo. Para comprar aquela terra, nós ficamos zerados. Nem gado tinha, vaca para matar, não tinha. Tinha que começar a criar porco, galinha, gado de novo. Eu me lembro como Deus foi fazendo as coisas. A minha mãe gosta muito de abóbora. Gosta demais de abóbora. Ela pode comer abóbora verde, madura, todo dia. Sabe o que aconteceu nessa crise? Nasceu um pé de abóbora no meio de uns pedaços de tijolo, de cimento que tinha atrás da casa. Assim. Aquilo dava abóbora para comer todo dia. Mas, olha, não era incansável. Então, matava um franguinho, arroz, feijão e abóbora. É que nem a história dos missionários em Belo Horizonte. Né? Lá em Minas Gerais, come muito angu, né? Então, tinha uma missão lá que a situação estava preta mesmo. Então, era angu de manhã, angu meio-dia, angu de noite, e dormia angustiado. Porque não tinha muita coisa para comer. Mas Deus, querido, cuida da gente. Cuida. Tá? Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. Viu? A vara e o cajado é para nosso consolo, para nos defender do inimigo e para nos trazer próximo dele, para nos levantar, para nos... Ele não é aquele pastor que, igual alguns pastores, né? A ovelha cai, já te falei, de novo você, né? O mesmo pecado, não vou te abandonar. Ele não. Ele vai lá, tira do barco, aconselha de novo. Não, você vai conseguir, você vai vencer. Esse é o nosso pastor. Amém? Esse é esse Jesus que o Davi queria revelar para nós. Né? Então,
o cajado para nos levantar e outro para nos livrar, né? E a vara para nos livrar dos predadores, né? Então, hoje, o mundo ele parece que está dominado pelo mal, né? Por todos os lados que você olha, né? As pessoas estão com medo de tantas coisas, né? E nós precisamos parar, né? E evitar a ansiedade, né? Tem um versículo que fala assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Queridos, há muitos inimigos nessa vida que a gente vive. Muitos inimigos. Estou falando muito? Posso continuar? Muitos adversários nós temos. E, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Graças a Deus, queridos, pelos médicos, pela ciência, mas nós precisamos lembrar de um versículo lá de 1 João. A vitória que vence o mundo é a nossa... Vocês não lembram? A nossa fé. 1 João 5,4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é a vacina, não é a ciência, né? Que a gente reconhece que tem tido muito benefício para a sociedade, para o mundo, mas nós que conhecemos a Deus, precisamos confiar no Senhor. Tá? Os médicos podem nos ajudar, mas nós precisamos confiar em Deus em primeiro lugar. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Né? Então, aqui, onde entra aquele frasco, né, de azeite canforado, cicatrizante, né, que nos cura, que nos anima, né, quando temos arranhões. E nós temos, muitas vezes, somos arranhados. Né? Até entre irmãos, às vezes, a gente acaba arranhando um ao outro, família ou igreja, acabamos ferindo alguém, ou às vezes damos uma palavra que a pessoa fica ferida, mas esse óleo pode resolver a nossa situação, né? Então, aí o pastor revisa as ovelhas, curando, né? Precisamos do pastor com esse óleo, né? Que nos cura, que nos anima, que nos fortalece, que cura as nossas mágoas, né? Somos feridos, às vezes, por nossos próprios sentimentos, e nós precisamos voltar, né? E compreender o que realmente o pastor quer fazer de nós. Tem uma coisinha mais aqui, interessante, né? Como ele falou aí, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Né? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é nenhuma coisinha mais... muitas vezes nós temos sofrido muitas decepções, muitas amarguras, e ele restaura a nossa vida. E ele termina dizendo assim: habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Tem um versículo nos Salmos que fala assim, que Deus habita com quem? Com o quebrantado e o contrito de coração. Deus quer morar em nós. O endereço de Deus é eu e você. Se formos quebrantados e contritos de coração, nós podemos transmitir a presença de Deus para as pessoas que nos cercam. A alegria dele, mesmo com dores, mesmo com lutas, mesmo com sofrimento. Né? O Paulinho está aqui conosco, ele é um exemplo assim, que eu admiro a vida dele, porque ele tem uma doença que a medicina não descobre. Inclusive ele é policial e aposentaram ele cedo porque a medicina não descobre. Ele já teve até na Unicamp. Mas ele é uma pessoa que sente dores, mas quase nunca eu vejo ele reclamar. Então, muitas vezes nós, por pouca coisa, nós distanciamos de Deus, por murmurar, por não ter aquele tempo com o Senhor.
com Ele, sozinho, a sós, ouvindo o coração dele. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas entraram em depressão, em angústia, em desespero. Até cristãos, conhecedores às vezes da Bíblia, estavam desesperados. Nós precisamos parar com o Senhor. A presença dele nos refrigera, nos cura e nos levanta. Amém? Amém. Esse salmo, eu poderia falar muito desse salmo, que eu acho fantástico. Vamos orar. Pai, perdoa-nos, porque quantas vezes nós somos desesperados, ansiosos, distanciamos de Ti, Senhor. Não esperamos, não confiamos que o Senhor nos está levando para junto de uma água tranquila e fresca, para um pasto verdejante e tranquilo, e nós ficamos procurando nós mesmos saciar as nossas necessidades. E o Senhor tem todo um manancial de vida para nós. O Senhor tem o óleo para nos ungir. O Senhor tem o cajado e a vara para nos amparar e proteger. O Senhor tem uma água fresca no momento mais difícil da nossa necessidade. O Senhor nos refrigera a alma. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos aqui. Obrigado por nos guardar esse tempo e por podermos voltar a estar juntos. Te adoramos por isso. Te adoramos. Ao mesmo tempo, lembramos de tantos que perderam os seus familiares. E nós clamamos que o Senhor os console, que eles também possam conhecer esse pastor, conhecer a grandeza e o amor desse pastor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Desculpe se eu tomei muito tempo de vocês.